E dando com o vídeo anterior, vamos seguir com o nosso conteúdo. Estamos de volta. O curso é comprido, né, gente? Mas estamos quase no fim, estamos na reta final dessa parte EAD. Estamos no 6º módulo. Então, vamos dar continuidade aqui aos procedimentos iniciais em caso de incêndio. Vocês vão perceber que tudo isso aqui está muito na teoria e bem corrido. Então, se houver oportunidade, coloquem na programação, no planejamento de vocês, anualmente, né, o procedimento de treinamento, gente. Recomendo muito a gente fazer uma palestra aberta a todas as pessoas, a público interno e externo, né, aos alunos em especial, sobre os procedimentos de combate ao princípio de incêndio, certo? E recomendo o curso de 4 horas para os servidores. Na reitoria, nós anualmente fazemos esse curso. E esse curso é disponibilizado para todas as unidades. Só basta que a direção do campo solicite, certo? Então, a comissão interna de saúde do servidor público vai anualmente solicitar ao departamento de infraestrutura, que funciona na PROAP, né? Ao SESC, no caso, vai solicitar esse treinamento, certo? Então, vamos dar continuidade. Procedimentos iniciais em caso de incêndio. Eu vou tentar ensinar aqui para vocês, basicamente, como é que vocês utilizam o cilindro, certo? Por que a gente vai se restringir só aos cilindros aqui, só aos extintores de incêndio, não vamos falar de mangueira? Porque isso aí é muito mais complexo. Provavelmente é um item que é mais para ser utilizado pelos bombeiros mesmo. Fica muito ruim de explicar para vocês como é que se utiliza uma mangueira, toda a dinâmica do uso da mangueira de incêndio via EAD, certo? Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona os extintores de incêndio, como é que se combate o fogo, mas, mais uma vez, recomendo que no plano de atividades anual de vocês solicitem esse treinamento junto à PROAP, certo? Que é onde está lotado o setor de segurança do trabalho. Então, a primeira coisa é saber avaliar o incêndio. Combater o incêndio nos primeiros 5 minutos. E, gente, 5 minutos é ser bem generoso, certo? Incêndio você combate nos primeiros 5 minutos, mas é sendo bem generoso os 5 minutos. Porque é muito menos tempo. Você tem que ser muito mais rápido. Então, dar o alarme de incêndio, desligar a energia elétrica e acionar os bombeiros. Desligar a energia elétrica? Sim, desligar a energia elétrica. Lembra que um equipamento energizado, um equipamento elétrico, um computador, qualquer equipamento desses elétricos que não tenham capacitores, lógico, né? Se você tira ele da tomada, se você desenergiza o equipamento, ele vira classe A. E aí você pode até combater com outro agente, que não seja aquele para eletricidade, certo? E segundo, que para as unidades que possuem elevadores, por exemplo, né, não é recomendado de forma alguma, devido àquele fenômeno que a gente explicou, aquele meio de propagação que a gente explicou lá na frente, né, a convecção, de forma alguma se utilizar elevadores, por exemplo, né, para poder fazer a evacuação das pessoas. Então, desligar a energia elétrica é fundamental. Caso não vai ficar todo mundo no escuro, não, porque o projeto de incêndio, ele prevê iluminações de emergência, né? Estava tentando achar o nome. Iluminações de emergência, né? As luminárias de emergência, que vão te dar ali o caminho da saída, vão te orientar para aquele caminho de saída. E a eletricidade, ela pode contribuir mais ainda na questão do próprio incêndio, né? Contra os curtos-circuitos e tudo. Então, desligar a energia é fundamental. E acionar o corpo de bombeiro. Lembre-se, a finalidade do Instituto é combater de maneira imediata os focos de incêndio. Eles não substituem os grandes sistemas de extinção e devem ser usados como equipamentos para extinguir os incêndios no início, antes que se torne necessário lançar a mão de maiores recursos. É muito importante, gente, vocês entenderem isso. Mais uma vez, esse nosso pequeno treinamento aqui é um treinamento de saber a hora certa de ir embora.
Será que eu fico, dado a combater o incêndio? Ou então eu já tenho que ir embora logo, fugir? Certo é que ninguém é herói. Acho que é uma das primeiras regras, né, dos brigadistas. Não somos heróis, certo? Você não vai estar ali para dar a sua vida por alguém ou nada do gênero, né? Então você está ali para fazer uma evacuação segura. Você não está ali para ser mais uma vítima, certo? Então, os extintores são utilizados somente para o princípio de incêndio. Então, começou a acontecer um incêndio, liga para o Corpo de Bombeiros de imediato. Brigada de incêndio só para tentar remediar enquanto os verdadeiros profissionais não chegam, que é o Corpo de Bombeiros. Então, como é que seria o manejo de extintor? Então, temos aí o extintor de incêndio, certo? E temos aí a nossa primeira foto. Primeiro item, retire o pino de segurança, que é a tal da trava, tá? Aqui eu chamei pino de segurança, mas é a trava. Então, vai retirar. Qual o erro dessa foto? Percebam que ele tá com a mão, o dedinho, dentro da trava, mas ele tá com a outra mão segurando o quê? O gatilho. Então, no momento em que ele tirar a trava, pelo fervor da situação, ele pode acidentalmente acionar o gatilho e às vezes esse gatilho dispara e não para mais. Então ele vai perder o agente dele, o agente que está dentro do extintor, por conta de um manejo inadequado. Então o correto é segurar na alça de transporte e fazer esse destravamento do equipamento. Então você vai girar a trava, nisso que você gira a trava, você vai quebrar o lacre. Então, girou a trava e puxou o lacre, certo? Girou a trava e puxou a trava, porque assim você quebrou o lacre, certo? E sempre vai transportar ele pela alça de transporte. Aí, no caso, ele já está empunhando o extintor de incêndio, certo? Então, você vai empunhar a mangueira. Então, você já vai pegar ali a mangueira e você vai fazer um pequeno teste. Como eu falei, às vezes esses extintores travam, daí travam o gatilho, daí a importância de se fazer manutenções todos os anos e as inspeções visuais pelo menos mensalmente, certo? Porque às vezes, o que acontece? Bichinho faz casinha no equipamento, acontece muito, a gente vê muito. Eu esqueci o nome do bichinho, mas ele faz, a casinha dele parece uma bolinha, assim, de barro. Eles gostam muito de fazer casinha nesses extintores. Então, aí o que ele fez? Empunhou a mangueira. Ele vai fazer o teste do equipamento, né? Então, ele aponta a mangueira para um espaço e faz uma pequena pressão no gatilho, só para verificar se está funcionando. Por que, gente? Por que eu vou fazer um teste antes? E lá naquele local onde o extintor fica, eu vou fazendo o teste no local onde o extintor fica lá. Não é lá no foco do incêndio, não. Eu não vou pegar o extintor e já sair correndo para o foco do incêndio de forma alguma. Porque se eu fizer isso e o extintor não estiver funcionando, eu dei uma corrida em vão, certo? Então eu tenho que fazer o acionamento dele, o teste, eu tenho que fazer lá no ponto onde ele fica de fato, o ponto fixo dele. Então, fez o teste, então o que eu vou fazer agora? Eu vou me direcionar até o ponto do incêndio, vou manter uma certa distância, certo? E vou atacar o fogo pela sua base. Então, eu vou direcionar a mangueira, né, o agente, eu vou direcionar para a base do fogo. E vou apertar o gatilho. E de preferência, vou fazer alguns movimentos com o corpo mesmo, ao redor do incêndio, para que mais áreas, né, do ponto focal do início do incêndio sejam contempladas ali. Então, eu vou fazer pequenos movimentos ao redor daquele fogo com o corpo, certo? Mas sempre direcionando o meu jato para a base do incêndio. Isso aqui é um extintor de CO2. No extintor de água, atacar o fogo dirigindo o jato também para a base, certo? Tanto o PQS quanto a água. Recomendações. Aprenda a usar o extintor de incêndio, certo, gente? Conheça os locais onde estão instalados e os outros equipamentos de proteção. De maneira geral, o que é que a gente tem dentro das unidades?
alarmes de incêndio, que é aquelas botoeiras que você aciona e aí em alguns pontos da edificação estão localizados alarmes. E esses alarmes são vermelhos, eles vão soar como sirenes e iluminação, certo? É uma luz vermelha e uma sirene bem alta mesmo. Então conheça. E o que a gente tem também? Hidrantes, que são essas caixas vermelhas com 2 mangueiras dentro. São 2 mangueiras, gente. 2 mangueiras de 15 metros cada uma, ou então uma mangueira só de 30 metros de comprimento, certo? Se quando vocês forem fazer a inspeção, esse hidrante não tiver 2 mangueiras de 15 metros, ou então uma de 30, então a gente vai ter que fazer aí uma aquisição, certo? Também tem que ter uma chave para fazer as conexões, para apertar as conexões, na verdade, e você também tem que ter o esguicho, né, apropriado. É o que tem lá dentro dos hidrantes. Então conheça os locais e todas as instalações de combate a princípio de incêndio. Nunca obstrua os acessos a extintores de incêndio. Gente, aquele quadradinho de 1 metro quadrado que fica embaixo do extintor é uma forma de sinalização, certo? Lembra daquele cenário que eu pedi para vocês imaginarem, de um incêndio, vocês se arrastando no chão? Aquela marcação de solo serve para isso. Você passando por aquele ambiente, você vai saber que ali existe um extintor de incêndio. E se por acaso for ali logo no princípio de incêndio e o seu extintor estiver escondido em meio a caixas, é muito comum a gente ver isso nos almoxarifados. Você vê torres e torres de caixas e lá no fundo tem um extintor de incêndio que só o almoxarife mesmo sabe que ele existe. E também não usar os extintores de incêndio hidrantes, a menos que seja necessário. E o que é que nós já presenciamos? Hidrantes, as mangueiras de incêndio, sendo utilizados para aguar jardim. Gente, não pode de forma alguma. Por quê? Um equipamento para uma medida muito exclusiva, que é um incêndio, né? Ser utilizado numa medida muito exclusiva. E segundo, que ao umedecer aquela mangueira, ela apodrece por dentro. Então, para o uso dela, você tem que saber utilizar, lógico, e você tem que saber fazer a guarda. Então, ela tem que ser retirada toda a água de dentro dela. Existe um procedimento para isso, que um brigadista aprende a fazer. Você também tem que deixá-la secar. Você tem que saber aduchar aquela mangueira, ou seja, enrolar ela da forma correta, porque o enrolar dela agiliza no momento do combate. Quando você retira a mangueira de dentro da caixa, ela já tem que ser armazenada de forma que ao retirar ela consiga ter o uso rápido dela. Então o que é que se faz? Faz esse processo de aduchamento, que é esse enrolar dela, esse armazenamento dela. Quando vai tirar, ela parece um caracol. Você joga, ela desenrola de imediato e é muito fácil o uso. Então, uma pessoa que está utilizando isso como mangueira de jardim, ela não está tendo todas essas preocupações, certo? E ela está utilizando uma parte da água, da reserva de incêndio, que ela nunca deveria utilizar. A caixa d'água é dividida em como se fosse 2 módulos, né? Um módulo é para consumo normal e tem um outro módulo que é só para incêndio. E é esse módulo que os hidrantes usam. Então, se essa pessoa está utilizando para aguar jardim, ela está simplesmente secando a sua reserva de água para incêndio. Então, só use se for realmente necessário. Nada de extintores de incêndio para demonstração de aulas também, que a gente já viu isso. Relatos, né? Já chegou para a gente relatos sobre isso. Extintores de incêndio utilizado para aula prática. E aí, naquela coisa da aula, se aciona os extintores e aí você tem um equipamento a menos dentro do seu sistema. E vamos encerrar por aqui o assunto desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.